Uso da tribuna livre. Se encontra na casa o superintendente do DAI, senhor Roberto, e que estará usando a tribuna, e peço para o vereador Wilson da Engenharia que o recepcione. Por favor, Wilson. Volta aí, pô. Obrigado. Boa noite a todos. Imprensa, os novos visitantes da Câmara, né, em novo horário, as novas caras, as caras que já estão sempre aqui acompanhando essa sessão, né? Obrigado a todos aí pela presença. E agradecer também aqui a vinda do senhor Roberto para explicar o que vem acontecendo ultimamente com essas, digamos, no nosso entender, né, senhor Roberto? Um superfaturamento das tarifas. Pode ser que a gente, como a gente não entende nada, pode ser que esteja errado, a gente esteja errado, né? É por isso que pedimos para que o senhor viesse a essa casa e pudesse explanar para o povo em casa e para a gente aqui, para que a gente pudesse ter uma compreensão, né, mais aprimorada de onde que surgiu esse aumento dos serviços do DAI, né? Já que o senhor está aqui para representar. Então, eu gostaria de agradecer realmente a sua vinda até aqui, e a casa aqui é sua. Obrigado. Boa noite, senhor Roberto. A presença do senhor é muito importante aqui para prestar esclarecimento a nós, vereadores, e também à população. De acordo com o regimento interno, o senhor vai ter 15 minutos para fazer suas explanações. Fique à vontade. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer que eu estou aqui de livre e espontânea vontade, aceitando um convite dos senhores para vir fazer algumas explicações a respeito dos aumentos dos preços públicos que estão em vigor a partir do dia 1º de janeiro no DAI de Santa Bárbara do Oeste. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que esses preços, esses aumentos que houveram, não têm absolutamente nada a ver com tarifa. Esses preços são única e exclusivamente preços públicos de serviços que são solicitados pelos munícipes, particularmente para cada um. Então, cada serviço que é solicitado dentro desse rol de serviços que tem aqui, que foram aumentados, são única e exclusivamente particular de cada um. Cada um munícipe pede o serviço e ele vai pagar pelo aquilo que ele faz. O que é muito importante dizer aos senhores é o seguinte: esses aumentos que houveram, eles estão totalmente aprovados pela ARES, que a ARES ela é a que nos regulamenta, né? Que regulamenta o DAI e todos os serviços públicos, e nós estamos totalmente cobertos pela ARES e aprovados esses preços por ela. Então, esses preços não surgiram da cabeça de ninguém, não foram mágicos, eles foram feitos com autorização e feitos com altíssimo rigor, tanto é que levou um certo tempo para poder chegar nesses números aqui. São altamente técnicos, todos os preços que estão aqui são feitos preços com técnica, sem nada chutado, todos os preços realmente como estão que ser feitos aqui dentro. Então, eu quero deixar o seguinte, que o que estava acontecendo
no DAI era que os preços públicos não vinham sendo reajustados. Ou, se fossem reajustados, estavam sendo reajustados simplesmente pelo INPC ou algum outro índice da época. E isso é absolutamente inverídico. Quer dizer, é absolutamente inverídico se fazer um reajuste de preços públicos dentro de um aumento de INPC, ou sei lá o que fosse. Então, esses preços aqui estavam defasados algum tempo atrás, não sei de quando, também não é o caso de agora de a gente discutir isso, eles vinham sendo defasados e corrigidos simplesmente por índice de inflação, ou de INPC, ou o que fosse. Então, o que nós fizemos aqui é o seguinte: chegamos à conclusão que o DAI estava fazendo renúncia de receita, porque todas as vezes que a gente não cobra um preço que está sendo praticado, que nós pagamos para ser executado, e não cobramos esse preço do munícipe, é renúncia de receita. Isso é sério. Então, o que nós fizemos? Fizemos um acerto dentro de técnica, tudo certinho, para a gente chegar ao quê? A conclusão de que os preços estão defasados, têm que ser reajustados. Não tem como não fazer isso. O mais grave é o seguinte: os preços que estavam sendo praticados, e isso ficou patente, ficou bem claro para todos os senhores, eles estavam sendo bancados pelos munícipes que nada tinham a ver. Exemplo típico: o cidadão pede para fazer uma ligação na casa dele, vai pagar lá não sei quantos X reais, R$200, por exemplo, e nos custa 400. Os 200 de diferença, de onde vem? No munícipe que está pagando. Aquele que não tem nada a ver com isso, estava pagando para aquele que pediu o preço, que pediu o serviço. Então, isso é uma injustiça, não é certo isso. Pelo contrário, está prejudicando o povo, não ajudando o povo. Então, esses reajustes que foram feitos, foram exatamente para corrigir isso. Para não se fazer mais, não se praticar mais esse tipo de coisa. Porque o povo estava pagando aquilo que não merecia, aquilo que não estava pedindo. E esses preços são absolutamente pagos e solicitados pelo município que precisa. Então, falou-se muito de reajustes de X%, 200%, 300%, 500%. Realmente houveram reajustes. Só que todos eles dentro do quê? Dentro da regularização. Por quê? Os preços que o DAI cobra hoje de serviços públicos são os preços que ele paga. Ele paga. E todos os preços que o DAI paga são através de pregão. Então é tudo certo, não tem problema que ele fala, não, nós estamos chutando um preço. Não, é pregão. Tem um serviço para ser feito, existe um pregão, a empresa que ganha o pregão, ela tem seu preço, e nada mais justo do que esse preço ser repassado. O DAI não pode bancar isso. E mais um agravante ainda: todo o dinheiro que estava sendo gasto para se cobrir essa diferença estava sendo desviado de investimento. Quer dizer, o DAI não está podendo investir porque estava com déficit de receita por causa desse tipo de coisa. O mais importante ainda: o ano passado, todos esses preços, todos, absolutamente, somar todos os preços públicos, todos os serviços que foram solicitados dentro do preço público, significam 0,66% da receita do DAI. Quer dizer, é ínfimo. São raros os serviços pedidos, são raros. Então não é um negócio que não é. Isso aqui está sendo feito constantemente, o povo está. Não é bem assim. Então são raros os serviços que estão sendo solicitados. 0,66% da receita do DAI. Então é uma coisa que tinha que ser feita e foi feita. E vai continuar sendo feito. Porque não é admissível, não se admite que o povo pague um serviço que não está sendo utilizado por ele, está sendo usado por alguns. Então, essa explicação eu gostaria de dar de princípio aos senhores, né, para ver o porquê desse aumento. Fico à disposição de vocês, dos senhores, para qualquer pergunta que fosse necessário. Abrimos a palavra aos senhores vereadores para perguntas. Com a palavra, o vereador Juca Bortolucci. O Wilson primeiro, Juca. O Juca. O Wilson. Wilson da Engenharia. Senhor Roberto,
O senhor acabou de confirmar que todos, praticamente os serviços prestados pelo DAI, eles são através de pregão, ou seja, são para terceirizados. Os preços existem, porque da maioria dos serviços são terceirizados, né? O DAI paga para o terceirizado. Sim, exato, exatamente. Tá. É impressão minha? Ou eu vejo sempre muitas máquinas do DAI, caminhão do DAI, funcionários do DAI, e nós temos que terceirizar tudo? Não. Existe serviço que o DAI executa. Por exemplo, um estouro de uma adutora, que houve agora domingo, 2 vezes estourou uma adutora. É o DAI que vai fazer isso, o DAI não terceiriza o serviço. E por que esses serviços não são feitos, já que possuímos máquinas novas, caminhões novos, funcionários de qualidade, por que não são feitos por eles? Por contratados do DAI para baratear o custo para o consumidor? Porque não é vantajoso ao DAI. O DAI é muito fácil falar que o DAI tem um quadro de funcionários suficiente, não tem. Hoje o DAI está com deficiência de funcionários. Nós estamos trabalhando com funcionários muito a menos. Tanto é que nós estamos preparando agora, futuramente, um concurso, né, para poder completar o funcionalismo do DAI. Nós estamos hoje com poucos funcionários. Então, nem todo serviço é terceirizado, porque existem serviços que não dá para terceirizar. Por exemplo, uma rompendo uma adutora. Não tem como pagar um serviço desse, porque não se sabe o que vai se encontrar. Vai fazer a abertura da vala, vai se ver o que tem lá dentro, para depois se fazer o serviço. Então, são coisas que não dá para a gente terceirizar. Agora, serviços que nós podemos terceirizar, ligações de água, ligações de esgoto, isso é perfeitamente terceirizável. Entendo. E só para a gente concluir, acho que os outros colegas também querem perguntar, qual que é a diferença, senhor Roberto, do serviço do DAI aqui de Santa Bárbara, né, com os serviços prestados pelo DAI de Piracicaba, de Capivari? Será que lá, de repente, o profissional, ou o cano, ou a máquina, ou o asfalto, lá é mais barato do que aqui? Porque os serviços lá são mais baratos. Com toda certeza. Com toda certeza. O senhor não pode comparar um serviço feito em Limeira, feito em Piracicaba, feito em Americana, em Santa Bárbara. Cada cidade tem seus custos, tanto de mão de obra como de material. Não existe uma estabilização total. Não, isso seria até um cartel. No Brasil inteiro o mesmo custo. Não existe isso. Cada cidade tem seu custo. Até de mão de obra, de materiais, a própria logística da... Pois é, mas nesses municípios, a empresa reguladora, a ARES, ela autorizou o aumento. Você vê, em Piracicaba foi de 7,6%, em Capivari 5,53%. O nosso, ele já aumentou, né, em 15,64%. Estou falando da tarifa de água. E aí ela regulamentou também o aumento dos serviços. Só que aqui a gente não viu em lugar nenhum aonde a ARES ela dá uma resolução dizendo que o senhor poderia aumentar em 700%, 600%. Eu não vi, o senhor me desculpe, mas eu não vi em lugar nenhum. Com relação à água, não seria bem o caso que eu estou hoje aqui para responder, mas eu vou responder. Em relação à água, 4 anos sem reajuste no DAI, 4 anos sem reajuste de água. Piracicaba, por favor, questione Piracicaba, Americana, saúde, se ficaram 4 anos sem reajuste, por isso que deram 5%. Pelo contrário, nosso reajuste não era 15%, era mais. Era 20% no mínimo para a cidade de reajuste de inflação, só para repassar a inflação. Quanto a isso a gente entendeu. Agora, eu só estou comentando o fato de não encontrar nenhuma resolução da ARES autorizando o DAI a fazer esse aumento nos serviços, entendeu? Sendo que nesses outros municípios está tudo certo, né? Agora, o fato de a gente não ter feito nenhum aumento nesses serviços, como o senhor diz, nos 4 anos, é como o amigo aqui costuma dizer, ficar uma semana sem comer, dá para comer tudo num dia? Se você comer com calminha, devagarzinho, acaba de dar. Ah, ok. Então tá certo. Sem montar foito, dá para comer. Agora, com relação aos preços públicos da ARES, se a ARES autorizou, a ARES é a agência reguladora. Ela é que regulariza e autoriza a fazer os reajustes.
ainda que esses preços que estão sendo praticados hoje, reajustados, são menores que muitas cidades da região. Rio Claro, Americana, são menores os nossos preços, ainda são menores. Então a ALE jamais seria responsável a ponto de aprovar uma coisa que não fosse certa, porque sobraria para ela. E a ALE é um órgão federal, quer dizer, é um órgão que não tem todo apoio do governo. Então é um órgão que não está à toa, aí ele regulariza, é uma agência reguladora. Então eles aprovam e sabem o que estão fazendo. Por isso que nós estamos fazendo esses reajustes, com a aprovação da área total. Você quer perguntar? Não, eu vou me calar. Próximo inscrito, vereador Juca Bortolucci. Boa noite, senhor presidente e nobres vereadores. Senhor Roberto, parabéns pela sua explanação. Até numa sessão anterior eu tentei explicar para os vereadores, mas eu até compreendo que a sua explanação, o senhor foi muito feliz. Primeiramente, para iniciar, eu quero parabenizá-lo pela paciência. O senhor que chegou nessa casa às 17 horas e aguardou, foi paciente até às 21 horas para fazer essa explanação para os vereadores. Eu espero que todos tirem as dúvidas. Na verdade, eu quero falar para o senhor que é um funcionário de carreira, um funcionário concursado e hoje é o superintendente do Departamento de Água e Esgoto, um importante departamento da nossa cidade. Queria que o senhor falasse um pouco dos investimentos em andamento feito pelo DAI e também na área central nossa, a rede de água é muito antiga. Se tem algum projeto em andamento para investimentos na área central de Santa Bárbara, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente. Obrigado. Perfeitamente. O DAI hoje está com financiamento já aprovados na ordem de 50 milhões de reais para executar 2 estações de tratamento de esgoto e mais alguns serviços internos, redutora. Estamos construindo hoje 4 reservatórios, 2 apoiados de 2 milhões de litros e mais 2 elevados de 500 mil litros. E fora isso, uma adutora que vai ser feita agora, água bruta, para trazer a água da represinha até a ETA 4, que é o ponto onde vai ser feita a distribuição da água bruta. E esses investimentos estão sendo preparados projetos, aprovados, projetos, todos eles em andamento, né? Com previsão de início de obra para os próximos meses. E esses investimentos são frutos de uma batalha muito grande do DAI e do senhor prefeito municipal atual, o senhor Denis Andia, que conseguiu, inclusive, reaver um projeto, um investimento que estava praticamente perdido. Isso foi feito no começo do ano, foi feita uma verba perdida e o prefeito conseguiu que revertesse isso e nos trouxesse novamente essas verbas. E fora isso, nós temos hoje inclusive tem na Caixa Federal, estive lá hoje em Campinas, nós estamos tratando de uma reforma, de uma troca de rede do centro, inclusive aquela da Rua Riachuelo, que é uma rede é uma adutora de fibra amianto, que hoje nem se pode ter mais, isso é proibido por lei, não se existe amianto no Brasil, mas não se pode usar. Então existe uma rede de cimento amianto que vai ser trocada, além de outros serviços que vão ser feitos no centro. Então nós estamos com uma verba de 3,5 milhões, que nós estamos fechando o projeto, né, para a gente poder executar esse serviço no centro. Então, quer dizer, o DAI hoje está bem calçado, está com investimento pronto para ser feito, volume alto de obras, e nós vamos fazer. Nós vamos fazer com seriedade, com perseverança, nós vamos conseguir fazer tudo isso. Obrigado, senhor Roberto, até porque a nossa cidade é uma cidade privilegiada do estado de São Paulo. Nós vimos a situação que o país enfrentou nesse ano de 2014, a falta de chuvas, o que ocorreu na nossa região em Santa Bárbara, pelos investimentos que o Departamento de Água e Esgoto fez no passado e vem fazendo, permite que o nosso município se desenvolva com qualidade de vida, que possa atrair novas empresas para Santa Bárbara. Então, uma cidade próspera que vem se desenvolvendo e precisa de investimentos. Então, parabéns pelo seu trabalho. É uma coisa também que passou, né, na fala do vereador Wilson, com relação aos trabalhos.
a própria operação tapa-buraco. Depois que o DAI realiza, o DAI, a mesma prefeitura, não tem uma usina de asfalto, então precisa licitar, fazer um pregão menor preço para que a empresa execute depois o trabalho. E nós acompanhamos a mudança, que antigamente as ruas de Santa Bárbara ou era côncava ou era convexo, cada buraco era de um jeito, ou era buraco para cima ou ficava uma lombada, tinha rua que parecia um tobogã, e hoje já é padrão, a gente vê, a empresa vai, corta o asfalto, faz um serviço a contento, tenho certeza da autarquia e também da população. Então, obrigado aí pela sua explanação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Só para completar a sua palavra, Juca, no início de 2012, existiam 2.700 buracos no DAI, na cidade de Santa Bárbara. 2.700. Hoje não tem mais nenhum atrasado. O que tem são os que nós estamos fazendo, ou por questão de chuva, alguma coisa que exista, né? Ou por reparo de rede que se faça. Quer dizer, então, os buracos foram tapados. 2.700 buracos tampamos em 2 anos. Em 1 ano, praticamente. Explicar que é buraco realizado pelo DAI, né? Da prefeitura é outro departamento. Do DAI, isso, do DAI, não da prefeitura. Buraco do DAI. Do DAI. Obrigado, senhor Roberto. Próximo inscrito, vereador Giovanni Bonfim. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Obrigado pela presença. Queria começar minha fala dizendo que, independente da questão política ou da bandeira qual todos nós defendemos aqui, é óbvio que muitas pessoas vão ter uma preferência, uma predileção aí por tal pessoa, tal prefeito, tal secretário, enfim. Nós estamos aqui tentando cumprir o nosso papel, fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é questionar, tirar dúvidas, até porque a gente representa uma camada da população que questiona. Então é importante que o vereador esteja ciente. Isso se é verdade ou se não é verdade, isso é por isso que nós estamos aqui. Se não fosse para debater o assunto e nós não estivéssemos no Estado democrático de direito, então isso aqui não teria necessidade de fazer, né? Seria apenas autoritarismo. Nesse sentido, senhor Roberto, o senhor, como bom profissional que sabe disso também, que nós temos um compromisso com o dinheiro público. E esse dinheiro público, como diz, é público, é para políticas públicas, é para serviços públicos. E toda vez que se fala que é público, precisa ser tão transparente quanto a água que nos é fornecida. Sem dúvida. E aí, é o que nós precisamos das informações. Por exemplo, mesmo que seja um poder discricionário do superintendente, através de um ato administrativo, estabelecer os atos administrativos com o valor que desejar, através do estudo e tal. Por que não publicar o estudo? Por que não oferecer, reapresentar ao Conselho Municipal de Regulação e Controle Social, que aprovou em dezembro, que pudesse ser feito o estudo e tal? Por que o Ares PCJ não publicou os aumentos do DAI de Santa Bárbara? Publicou de Piracicaba, Capivari, Americana, Sumaré, Jundiaí, mas não publicou o de Santa Bárbara. Quer dizer, volto a dizer, a transparência precisa ser tal qual a água, né? E quando nós estamos lidando com uma questão pública, nós estamos aqui questionando a sua idoneidade, o seu caráter, não é isso. À frente do DAI, não é nada disso, e não é nem se é do partido X ou Y, ou seja o que for. Nós estamos aqui para discutir a política pública de saneamento básico, que também não teve audiência pública. Então, todas essas coisinhas, a falta de audiência pública no Plano Municipal de Saneamento Básico, a falta de publicação do memorial de cálculo desses estudos, né? Por que nós chegamos a isso? Eu acho que é justo com a população. Não é questão de perseguição. É ser justo com a população que precisa ter acesso à informação com transparência. Então, a minha pergunta para o senhor, eu tenho até mais outras perguntas, que aí são mais específicas, mas o que justificou esse aumento? Tudo bem, foi a defasagem, mas existe um memorial de cálculo, existe um material que pode ser disposto, uma planilha, o que for, para a população? E por que não foi reapresentado ao Conselho Municipal de Regulação e Controle Social, como foi feita a primeira reunião em dezembro de 2012? Não, que existe cálculo, existe planilha levantada, já falei no começo aqui, todos os cálculos foram feitos com rigor, dentro de normas, dentro de lei. Então existe sim. Baseado nos preços de mão de obra, nos preços de materiais, da hora homem, hora máquina, enfim, de tudo aquilo que foi feito, né?
Então, existe planilha, sim. Ok. Tanto é que os números apresentados são tirados de planilha, de planejamento. Não foi chutado, não, é número real. Ao contrário do que vinha acontecendo em épocas passadas, que os números que apareciam lá, ninguém sabia onde era. Tanto é que nós demoramos para fazer esse serviço, esse trabalho, porque foi um trabalho rigoroso e bem criterioso. Então, existe sim, tem tudo planilhado, sem problema nenhum. E por que não foi apresentado ao Conselho? Bom, aí já não sei responder, porque na época eu realmente não... Eu sei que foi feito no Conselho, tem um Conselho que foi aprovação, inclusive que nos dando autorização na época para fazer o reajustamento das tarifas. Isso existe. Não, mas eu digo assim, esse novo reajuste, por que esse novo reajuste não foi chamado do Conselho? Ó, vocês autorizaram a fazer o estudo está aqui. Por que não foi apresentado no Conselho? Esse agora, atual? Esse Mas agora. foi feito isso. Foi feito pela autorização da Ares. Quando? Em 2012 foi feito isso aqui. Não, o que foi apresentado em 2012 nós temos aqui, até a ata do Conselho que inclusive nessa audiência está dizendo os preços públicos e tarifas. Isso, o autorização ele autorizou o estudo das tarifas. Sim. Mas assim, por que o DAI não se preocupou, volto a dizer, pela transparência, representar o estudo ao Conselho, que é um órgão de fiscalização que tem metade poder público e metade sociedade civil. Apresentar à sociedade civil, olha, está aqui o estudo que vocês autorizaram, o estudo está aqui. E aqui justifica. Pode concluir, senhor? Posso responder? Pode. Desculpa. Essa audiência, vamos dizer, esse conselho que foi feito, vamos dizer, agora, para apresentar esses preços, eu não sei responder por quê. Já bem não cabia a mim na época fazer isso, certo? Não estava com o superintendente. Mas, com toda certeza, que se a Ares assumiu um compromisso desse, a Ares sabe o que faz. Então, poderia até fazer essa pergunta para a Ares, até solicitar que a Ares desse uma explicação, né? Inclusive na publicação, se o senhor está falando que não foi feita, na publicação, por que não foi feita, até um questionamento até ser feito. Agora, quanto à lisura, quanto à transparência, quanto à utilização do dinheiro público, isso eu posso lhe garantir de pé junto, aqui, como estou vivo aqui com essa luz acesa, que tudo no DAI está claro. Claro como cristal. Obrigado. E eu estou falando isso, pessoal, às vezes parece um pouco da cabeça do vereador, mas não é. Tem aqui o Estatuto da Cidade de Desenvolvimento Urbano. Isso aqui traça diretrizes para o saneamento básico, especialmente na Lei 11.445, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. E, no artigo 39, ele diz que todas essas tarifas, preços públicos, serão fixados de forma clara, objetiva, devendo os reajustes e revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação. E que as revisões terão suas pautas definidas pela respectiva entidade reguladora, no caso a Ares PCJ, ouvidos os titulares, no caso a Prefeitura, os usuários, o povo, e os prestadores de serviço, o DAI. Isso pressupõe o Conselho Municipal de Regulação e Controle Social. Infelizmente, como foi dito aqui pelo então superintendente, não foi apresentado ao Conselho, deveria ter sido apresentado, e estamos aguardando ainda a audiência pública do saneamento básico, que ainda não aconteceu. Não, com licença, eu não falei que não foi apresentado, eu falei que não sei se foi. Eu na época eu não estava presente, então eu não falei que não foi apresentado. Não, agora eu não sei se foi apresentado. Desculpa, esse último não foi. Não sei, esse eu não sei. Tá. Não sei. Posso fazer outras perguntas? Vereador Uruguai, me permite? Temos outras perguntas aqui, são pertinentes ao DAI também. Hoje nós tivemos aí uma informação que os leitoristas foram notificados de uma sindicância coletiva. Só para que fique claro também para os nobres vereadores, até porque a gente alertou isso no começo da sessão, eles estão trabalhando, estão fazendo a leitura. E qual é o motivo dessa sindicância coletiva assim, aos leitoristas? O que aconteceu? Não, a sindicância foi aberta, porque nenhuma sindicância aberta atua, né? Ela é sempre aberta com alguma irregularidade que houve por funcionários, sei lá por que foi. Então, ela foi aberta com alguma razão. E como isso é um procedimento interno,
Essa sindicância não está terminada, então ela está sendo apurada. Então, até agora não tem nada dizendo sim ou não. Ela está sendo apurada, certo? Está em andamento. Agora, alguma razão tem, se foi aberta para a sindicância, porque tem razão. E os leituristas, inclusive, eles estão hoje fazendo a leitura, né? E tem, inclusive, do edital de concurso, né? Eles são obrigados a fazer a leitura e entregar as contas. E o que anda acontecendo com água suja, que a gente tem escutado por aí, que o pessoal está abrindo torneio, saindo água suja aqui? Água suja é o seguinte, nessa época de seca, nós tivemos um pouco a represa de São Luís deu uma baixada de nível. Ela deu uma baixada de nível, só ela, as outras estão normais. Hoje já está normalizada. E quando existe um excesso de água, vou dizer, de consumo, né, e que a represa dá uma baixada, ela traz consigo um excesso de organismo, de água, de terra, e isso prejudica o abastecimento, prejudica o tratamento. Então, o tratamento teria que ter sido feito de uma forma que ficasse pelo menos 1 hora essa água dentro da estação para poder purificar melhor. Só que não dá tempo. Essa água, desde que ela chega, ela fica meia hora no máximo e sai. Então, esse foi um dos motivos dessa água sair um pouco barrenta. Já está terminando isso. Tá. Nós já chegamos à regularização disso aí. E última questão, o senhor tem conhecimento de servidores que estão cumprindo folgas de seus parceiros, servidores, adulterando cartões, incluindo hora extra diariamente? O senhor tem conhecimento desse tipo de prática? Olha, isso aí já foi uma vez conversado e eu não consegui apurar nada disso. Nós não vimos na DAI esse tipo de coisa. Pelo menos nós não conseguimos apurar. Isso não sei. Okay. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, Roberto, hoje estou conhecendo, nem conhecia quem que era o famoso Roberto, mas é um prazer muito grande ter você nessa casa, para esclarecimento de tudo aquilo que nós temos dúvida, e a própria população também tem. O que nós vamos perguntar, o que nós estamos perguntando não é nada pessoal, já quero esclarecer para você que não é nada pessoal, é algo técnico e algo que está no seu alcance para responder. No começo da sua fala, você falou da renúncia de receita. Aonde que foi publicado a renúncia de receita? Eu não vi em lugar nenhum. Gostaria que o senhor me respondesse depois, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui, irmãos, uma declaração do ex-diretor do DAI, João Augusto Giovanetti, até uma grande pessoa como diretor do DAI, que revolucionou o DAI. Se você não conhece lá atrás o DAI, foi o cara que revolucionou com grandes obras, que fez maquinário, tudo. Ele faz uma declaração falando o seguinte: João Augusto Giovanetti é diretor da autarquia. A autarquia não fez nenhum cálculo para encontrar estes valores absurdos, segundo ele. Eles, do DAI, bateram a cabeça e não sei quem ficou louco. São declarações do João Augusto Giovanetti. E não sei onde eles encontraram esses valores, nem a Sabesp, que abastece a grande São Paulo, que cobra preços muito elevados, não chega nem a metade dos preços praticados aqui em Santa Bárbara. Criticou, sugerindo que o meio jurídico para tentar reverter este quadro seria uma ação civil pública. Então, até eu também acho que a prefeitura, o DAI, precisa de aumento, sim, mas não é absurdo, do jeito que essa empresa Ares, que também tem informações que não é tudo aquilo que se está falando dela. É um grupo que leva favores aqui, favores ali. Nós estamos levantando isso aqui. Por isso não vou me esticar a falar mais da empresa.
O senhor falou tão bem dessa empresa, porque logicamente tem que haver algum interesse de defender onde o senhor ganha o pão. Eu fui empregado há muito tempo, e eu sei como é que funciona. Eu estou há 20 anos aqui dentro dessa casa, e sei como funciona o DAI. Então hoje aqui, muitas vezes alguém vem aqui nessa tribuna a fazer algumas explanações, achando que todo mundo acredita em Papai Noel. O senhor fez uma declaração, uma resposta ao Giovanni da água, da represa que baixou, mas não é de agora que está essa água assim. O DAI não está tratando a água como deve ser tratada. A verdade é essa aí. Eu acho que quem está no comando como o senhor está hoje, acho que a resposta deveria ser outra. Pode ter certeza, o senhor como engenheiro, o senhor como uma pessoa que foi nomeada no DAI pelo prefeitinho, que não é meu prefeito. Acho que para o prefeito ser um prefeito, falta muita qualidade a esse prefeito. Em primeiro lugar, caráter, que não tem. Em segundo lugar, não precisa mentir tanto como mente, até para os próprios vereadores, prometendo coisas que não acontecem. E nós temos rumores que o DAI, desde o aumento da água lá atrás, você quer pegar a palavra e falar, ou você prefere o Facebook? Tá, então fala no Facebook na hora que você tiver um tempo, e aí critica tudo nós, que é a fofoca do dia. Eu estou conversando com o senhor Roberto, e depois você fala, pede para o presidente, se ele deixar você vai falar. Roberto, o tempo é curto, mas a gente ficaria até a noite inteira debatendo coisas que se procurar, leva em conta um montão de coisas. A gente sabe como é que funciona. Até inclusive, nós estamos recebendo um aumento para os funcionários. Acho que tem que ser bem estudado, mas muito bem estudado. Pelo que nós vimos por cima, só favorece a quem quer. É fulano, ciclano e beltrano. Então nós temos que ver muito sério isso aí. Roberto, muito obrigado pela sua vinda a essa casa, e responda aquilo que você achar que eu te fiz as perguntas que deve responder, você me responde. Roberto, um minutinho. Senhor Roberto, um minuto. Minutinho. Alô. Eu vou lhe responder, nobre vereador, por partes. Em primeiro lugar, quem está louco eu também não sei. Não sei, não. Eu estou respondendo aquilo que o senhor leu. Não são suas palavras. Quem está louco eu também não sei. Os dados levantados estão todos à disposição dessa pessoa que quiser verificar lá. Se a Sabesp está mais alta, se não sei quem está mais alto, não é nosso problema. Nosso problema é nossos preços, que nós fizemos com critério e estão lá à disposição. Certo? Quanto ao problema de tratamento de água, eu acredito que o DAI tem sim muito boa qualidade de tratamento, está sendo muito bem tratada a água. Tanto é que todas as análises, todas, sem exceção, estão à disposição dos senhores para fazer uma análise para ver como é que está sendo feita. Essas análises são entregues, são apresentadas aos órgãos competentes periodicamente, e todas elas são aprovadas dentro dos padrões, todos os padrões. Então, o problema da água ela é bem tratada. Santa Bárbara tem uma das melhores águas da região, de tratamento. Eu não tomo água de filtro, só tomo água de torneira. Não tomo água de filtro, só de torneira, porque eu tenho a qualidade, eu sei que eu estou tomando. Quando é problema do seu prefeito, o senhor vai desculpar, mas não é problema meu. Se o senhor se dá bem com ele ou não se dá bem com ele, não é nosso problema, nem meu. Isso é problema do senhor com ele, se ele mente ou não, não é nosso problema. Certo? Acho que respondi suas perguntas. Estão à disposição do senhor lá para qualquer coisa que precisar. Tá, acho que em torno da água, o senhor faltou com a verdade. Porque onde o senhor vai nos bairros, a água é preta. Acho que o senhor tem um filtro especial na sua casa. O senhor mora aqui em Santa Bárbara? Não, mora em Limeira. Está aí, ó. E não é por isso que eu não trato bem. Não conhece a metade dos problemas de Santa Bárbara.
Ele mora em Limeira, tá aí, ó. Mora em Limeira e canta de galo em Santa Bárbara. Por quê? Porque tem um emprego de 6 contos por mês, 10 contos. Senhor vereador, eu sou muito homem, sou muito consciente e sou muito responsável por fazer aquilo que eu faço. Trabalho em Santa Bárbara com todo o vigor da minha vida e faço tudo aquilo que faço na minha cidade. E estou adotando aqui como a minha cidade de Quero ver, sabia que o senhor... Trabalho dentro de Santa Bárbara, da mesma forma eu trabalharia em qualquer lugar. Não. Isso lá de mim, o senhor fala para mim. O senhor está usando palavras que não devem ser usadas. Trabalho aqui com todo o vigor da minha vida, toda a honestidade que eu posso fazer. O senhor não repita mais isso para mim. O senhor não está sendo leal. Viu? O senhor não está sendo leal comigo. Eu limito isso. Viu? Não está sendo leal. Viu? Você é humilde. O senhor, como engenheiro, tem que ser humilde. O senhor tem que ser humilde como engenheiro. Falar a verdade. E não está acontecendo o que o senhor está falando. O senhor está defendendo uma tese que não sei onde o senhor quer chegar. Mas o que eu estou falando é uma grande verdade. Tem medo de se mostrar a cara. Quem tem medo de mostrar a cara? Eu? Próximo inscrito, vereador Celso Ávila. Senhor presidente, em nome dos colegas vereadores, em primeiro lugar gostaria de agradecer a presença do superintendente do DAI, o engenheiro Roberto, que está aqui, se colocou à disposição de estar aqui tirando as dúvidas e esclarecendo os nobres colegas aqui das eventuais dúvidas que têm. Também parabenizo o vereador Wilson pelo convite do engenheiro do DAI aqui nessa casa. Engenheiro Roberto, eu gostaria de, antes de fazer minha pergunta, de dizer que recentemente, na semana passada, nós estivemos na cidade de Artur Nogueira, numa reunião do Parlamento Metropolitano. Eu estive presente juntamente com o vereador Felipe Sanches, o vereador Gustavo Baioli e também o vereador Ademir da Silva. Nós estivemos presentes nessa reunião lá em Artur Nogueira, onde outros municípios também mandaram seus representantes, e ali quem ministrou a palestra foi a pessoa do Alexandre Vilela, que ele é diretor adjunto do PCJ, e ali acho que os demais colegas também escutaram que Santa Bárbara de fato é referência no que se relaciona a tratamento de água e a água na nossa região. Enquanto os outros municípios estão ficando desesperados em decorrência de nunca ter tratado, e com a estiagem do dia a dia, outros municípios estão preocupados. Santa Bárbara até está numa situação confortável em relação à estiagem, em decorrência das represas que o nosso município tem, também proveniente de outras administrações, vale ressaltar aqui também. Eu acho que isso que é importante, a gente enaltecer o bom trabalho que se é feito. E o DAI, eu discordo do vereador que me antecedeu, eu acho sim que o DAI trata com excelência a qualidade nesse município. Eu acho que Santa Bárbara é referência sim no tratamento de água, na qualidade da água, e posso falar com propriedade que é a melhor água da região. Então, eu concordo com o senhor quando fala na qualidade da água da nossa cidade. De fato, e eu tenho certeza que se pegar 10 pessoas, 11 vai concordar. Agora, voltando na pergunta, engenheiro Roberto, eu gostaria de dizer que nós vivemos um momento, a estiagem está aí, e é uma preocupação mundial em relação à água. A gente depara em várias situações, pessoas lavando carro, pessoas lavando calçada, e até proveniente de uma falta de conscientização em relação ao problema da água. Então, eu gostaria de saber se o DAI vai propor alguma campanha educativa em relação à questão do desperdício e do uso desenfreado da água na cidade, e se tem algo em relação ao racionamento, se Santa Bárbara corre o risco de ter algum racionamento. Só para esclarecimento, nessa época de estiagem que toda a região passou, Santa Bárbara foi uma das únicas cidades que não teve nenhum problema de abastecimento.
Nós estamos fazendo uma campanha educativa, através de folheto, está sendo distribuído na cidade, dizendo exatamente isso. Pedindo para que o povo economize água e saiba fazer o uso racional da água, que é o mais importante. Uso racional. Então, Santa Bárbara tem hoje uma reserva de 7.800.000 metros cúbicos de água. Isso na cota normal. Na cota máxima de arrasamento dessas represas, chega a 10 milhões de metros cúbicos. Então, Santa Bárbara tem água, felizmente, tem água para muito tempo. Então, não existe nenhuma ideia de racionamento, não tem nada absolutamente pensando em racionamento. Até porque o tempo agora já está dando uma melhora, né? As nossas represas estão todas elas abastecidas, dentro do padrão normal, então nós não temos esse problema de quebra de abastecimento. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Carlos Fontes. Boa noite, senhor Roberto. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Para nós é importante a presença de Vossa Senhoria, até para esclarecer muitas dúvidas que pairam às vezes na cabeça de cada vereador e também da população. E falar questões de dúvida, senhor Roberto, eu sou autor da Lei 3.433, de 29 de novembro de 2012, que foi sancionada pelo então prefeito Luiz Vanderlei Largueza, que proíbe a privatização do DAI de nossa cidade. E foi publicado no jornal Todo Dia, no dia 19 de fevereiro agora, na página 4, a respeito da reunião do Fórum da Cidadania, que foi ocorrido no dia 17 de fevereiro. E foi citado, segundo a matéria do jornal Todo Dia, foi citada a possibilidade de privatização do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. Foi citado. Então eu gostaria de ouvir do senhor se realmente... de bancar o serviço. Então, Santa Bárbara, nesse aspecto, está tranquila. Não é deficiente e nós não temos problema de serviço, de execução de serviço. Então, essa notícia, dentro do nosso do DAI, é totalmente verídica. Eu fico até feliz, não só eu, como toda a população barbarense, com a resposta que o senhor acabou de nos dar, que realmente está fora de cogitação, né, uma suposta privatização do DAI de Santa Bárbara do Oeste, que para mim, eu fico bastante satisfeito com a resposta que o senhor acabou de dar, até porque também no meu ver e da população, o DAI de Santa Bárbara, graças a Deus, tem condições de caminhar tranquilamente, né? Temos aí excelentes funcionários do DAI que prestam um trabalho extraordinário para a população. As pessoas que trabalham no DAI, como já foi falado aqui pelo vereador Celso Ávila, a nossa água é a melhor água, modesta parte falando, de toda a região. Certeza. Você pode ir lá na praça tomar água da torneira, você vai realmente sentir o prazer de você tomar aquela água, né? E sem gosto nenhum. Se você for numa outra cidade aí, não tão distante, se você tomar uma água de torneira de uma praça central, tem gosto de BHC. Perfeito. Não é isso? Quer dizer, tem lugar que não dá nem para você beber. E a água de Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara do Oeste, a nossa cidade, como o senhor já acabou de falar, deixando a gente tranquilo com relação também à questão de racionamento, que isso também não ocorreu, né, e nem vai ocorrer pelo montante, né, de água que nós temos aí. Isso faz com que nós ficamos mais tranquilos. E também com essa informação que o senhor acabou de falar, essa questão que eu queria realmente saber do senhor, né? Então, nós estamos tranquilos que o DAI não será privatizado. Isso nunca foi cogitado no DAI. Então, muito obrigado, superintendente, senhor Roberto, e parabéns pelo trabalho que o senhor vem executando aí frente ao DAI. Muito obrigado, mas estou fazendo a minha obrigação só. Próximo inscrito, vereador Cadu Garçom. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite aos novos vereadores, as pessoas aqui presentes. Senhor Roberto, essa casa de lei, né,
somos legitimados pelo voto popular, e alguns populares frequentam essa casa, e como a gente tem um regimento interno a ser cumprido, alguns populares gostariam de fazer algumas perguntas, né? Mas a gente tem que cumprir o regimento, né? Conversava anteriormente com o presidente da Câmara, e o munícipe Nicolas Bier, por favor, levanta a mão, o Nicolas Bier, ele me pediu para que fizesse algumas perguntas aqui para o senhor. Pois não. Né? Eu não poderia negar isso para ele. E ele tem 4 perguntas. Aí o senhor escolhe, eu faço as 4, ou faço uma, e o senhor responde, depois faço outra. Fica a seu critério. Então vamos ser objetivos aqui. O aumento comprovado deve ser mostrado com planilha de custo. Então, por que não se divulgar a planilha de custo justificando o aumento praticado? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, senhor Roberto. Sendo o trabalho terceirizado por pregão, contratado por pregão eletrônico, não tem o DAI pago um valor superior ao mercado? Não cabe ao DAI buscar o melhor valor? Essa foi a segunda. Terceira pergunta, senhor Roberto. Como não podemos praticar um aumento público fixado no INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, se é o índice tido oficialmente pelo governo federal? E quarta, por que não há possibilidade de dividir o aumento em um programa realista, escalonado ao invés de uma única vez, como prevê o Código do Consumidor? Sim. Essas perguntas do senhor Nicolas Bier. Não. Respondendo à primeira pergunta, os preços públicos, nós temos as tabelas, nós temos de preço público levantadas, estão à disposição de vocês. Inclusive, eu não tenho certeza agora se estão no site do DAI. Se não tiverem, vão ser colocadas no site do DAI, para todo mundo ter acesso a elas. Como? Não, para mim não foi. Quem solicitou mais de uma vez para mim para publicar? Não, absolutamente. Não, para mim nunca me perguntaram isso. Então só faça o favor, o senhor protocola isso, vai amanhã no DAI, faça o protocolo que nós responderemos ao senhor isso, através do protocolo. Senhor Roberto. Senhor Roberto. Cadu. Continue a pergunta. Não, a segunda pergunta, senhor Roberto. Ô Nicolas, até eu peço só para que responda, para a gente seguir, tá? Por favor. Sendo o trabalho terceirizado, por pregão, contratado por pregão eletrônico, não tem o DAI pago um valor superior ao mercado. Não cabe ao DAI, então, buscar o melhor valor? Essa segunda. Se eu quiser responder, depois aí eu volto. Eu respondo, sim. A própria filosofia do pregão é preço menor. Então, nunca num pregão pode-se praticar um preço maior que o mercado. Pelo contrário, se qualquer munícipe for, vou dar um exemplo bem banal, é que não pode fazer isso, você não pode fazer. Vamos supor que qualquer dos senhores fosse querer fazer uma ligação por conta própria. Ia lá na loja, ia comprar um não sei o quê, abrir a vala, ia asfaltar. Eu tenho certeza que esse preço ficaria muito mais caro do que nós pagamos para a empresa vencedora do pregão. Por quê? Pregão é uma disputa. Pregão é uma disputa. Começa com um preço mínimo e vai se abaixando, até chegar a um ponto que um desiste e o outro ganha. Então, o pregão sempre é mais baixo que o valor de mercado. Sempre foi. Por isso é o pregão. Veja bem, pregão honesto, pregão bem feito, que é o nosso caso.
Nunca foi feito. O senhor acompanhou algum pregão uma vez, lá do DAI? O senhor já acompanhou algum pregão do DAI? Eu lhe convido, o próximo pregão, o senhor participar lá, para o senhor ver como é que funciona um pregão. Tá? Então, a terceira, senhor Alberto, como não podemos praticar um aumento público fixado no INCC, e o índice tido oficialmente pelo governo, se é o índice tido oficialmente pelo... Eu não entendi bem essa pergunta também, viu? Eu também não entendi. Não entendi essa. Está aqui do jeitinho que ele me pediu. Como não podemos praticar um aumento público fixado no INCC, no Índice Nacional de Construção Civil, se é o índice tido oficialmente pelo governo federal? Não, esse preço não é... esses preços reajustados, eles não acompanham nenhuma tabela da construção civil. Não acompanham. Por quê? Porque eles foram reajustados há muito tempo atrás. Estavam defasados. Daqui para frente, todos os preços públicos que foram praticados pelo DAI, eles serão de que forma? Através de pregão. Se o mercado abaixar o preço, nós vamos abaixar o preço. Se o mercado subir o preço, nós vamos subir o preço. Por que isso? Nós temos hoje uma exigência do Tesouro Nacional que a partir de 2014 todas as empresas públicas vão ser obrigadas a ter centro de custo. Todas, centro de custo, inclusive a Câmara. Então, nós não podemos fazer nada que não esteja dentro do centro de custo, porque nós vamos ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Então, o centro de custo é que vai regularizar isso aí. O centro de custo. Entendeu? A quarta pergunta... A quarta pergunta, senhor Roberto, é porque não há possibilidade de dividir o aumento em um programa realista escalonado, ao invés de uma única vez, como prevê o Código do Consumidor. Sim. Eu acabei de falar, por causa de preço de centro de custo. Nós somos obrigados por centro de custo. Então, se eu gasto R$5, eu tenho que lançar 5, eu tenho que provar os 5 que eu gastei. Tem como fazer diferente. Certo? Ok. Presidente, agora eu vou fazer uma pergunta minha. Eu gostaria, Roberto, tem acontecido com uma frequência, né, o rompimento de adutora, né? E a gente, até eu conversava com o senhor no plenário, né? A gente trocava uma ideia em relação, até vou encaminhar um pedido por escrito. Isso. Está sendo feito, vai ser feito alguma restauração dessa adutora, vai ser recolocado novos, né, uma vez que agora a gente vai ter um aumento de renda no próprio DAI, né? Sim. Então isso é justamente para nós fazer os investimentos necessários. Está previsto, uma vez que a gente entende que as adutoras estão sucateadas, realmente, se está acontecendo esse rompimento é porque já está precisando ser trocado, está sendo feito um estudo geral para que a gente faça esse reparo necessário por toda a rede de Santa Bárbara do Oeste? Está sendo feito. Inclusive, essas adutoras que vêm constantemente criando problema, são adutoras que já estão com o tempo útil já praticamente vencido, né? E foram, na época, mal dimensionadas, ou com material inadequado, ou com as pressões, na época, feitas inadequadamente. Então, nós estamos hoje fazendo uma correção desse tipo. Um exemplo é o centro, que nós vamos fazer a troca das redes do centro. Então, essas adutoras que estão estourando já estão na nossa programação para serem aquelas que forem necessárias serem substituídas. Eu agradeço, viu? Agradeço o senhor aí. Casa está aberta aí, sempre que precisar dos vereadores também. Muito obrigado. Muito obrigado aí. E pareça sempre. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Antônio Pereira. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite aos vereadores aqui presentes e o público. Senhor Roberto, quero também agradecer pela sua presença. Dizer que o senhor foi aqui num momento muito interessante, até porque a cidade passa, né, de uma população quase 100% insatisfeita com esse aumento que teve. É claro que o que nós estamos discutindo aqui hoje foi o quase 700% em cima da prestação de serviços do DAI.
Mas também quero fazer uma pergunta ao senhor, porque a gente anda pela rua, a maioria da população está reclamando que após a troca do hidrômetro, aumentou exageradamente o metro cúbico e automaticamente isso aumenta o valor da água. E muitas vezes as pessoas vão reclamar no DAI, eles não têm resposta. A única resposta que o DAI dá para as pessoas, isso é para todas as pessoas, é que são vazamento. Como o senhor explica isso? Não, um vazamento de uma rede é facilmente detetável. É facilmente detetável. De que forma? Se a sua rede interna, o seu reservatório está cheio, não tem nenhuma torneira aberta, vamos dizer, está tudo estabilizado dentro da residência e o hidrômetro está virando, é porque vazamento existe. Então, essa é uma forma... Mas para tudo, para todos que vão reclamar, de ter vazamento. E o relógio não para de virar, o tempo todo virando. Ele triplicou os valores, triplicou o metro cúbico daqueles que trocaram, dobrou. Então, se vai reclamar, diz que é vazamento. Para tudo eles falam isso. Não tem resposta. Existe uma lei, até aprovada pela própria Câmara, que ressarce o munícipe no caso de vazamento. Então, todas as vezes que o município tem um problema de vazamento interno, ele vai ao DAI, faz o requerimento e é feito um estudo para ver se aquele vazamento é devido ou não, se defere ou se indefere o pedido. Então, é facilmente detetável o vazamento, é só ver o hidrômetro virar internamente, certo? Agora, existe o problema de troca de hidrômetro, esse é um outro problema. Quando se troca o hidrômetro, o que acontece com o novo hidrômetro? O velho, quando se troca, porque já está desgastado. O hidrômetro é um equipamento mecânico, trabalha com mecânica. Então, com o tempo, esses equipamentos vão se... Não justifica. Vou ter que aceitar a sua alegação, mas a sociedade, de modo geral, ela não, sabe, não concorda com esse argumento. Não concorda. Eu estou explicando ao senhor o que acontece com o hidrômetro quando troca, quando aumenta o volume de consumo de uma residência quando se troca o hidrômetro. É exatamente o que acontece. O hidrômetro velho, ele não marca direito. Ele não marca direito. O hidrômetro novo, ele passa a ser exatamente o que entra de água, ele está marcando. Então, fatalmente, as residências onde são trocados os hidrômetros, ela vai apresentar o valor real, aquilo que está consumindo. Até o ar, né, faz virar o relógio? Não, ar não tem nada a ver com isso. É outra conversa, é outra coisa. A questão do esgoto também, né? Hoje se paga, aumentou o esgoto no valor da água e nem sequer o esgoto ainda é tratado 100%, né? O aumento do esgoto hoje, nós pagamos o valor da água e nem sequer ainda foi tratado 100% desse esgoto. Mas esse esgoto está sendo recolhido, não está sendo tratado, mas está sendo recolhido na sua residência. E esse tem um custo. Então, o tratamento existe sim. Como é que não existe? Existe tratamento de esgoto. Existe a Toledo Zoom, que trata esgoto na cidade. Existe. Esse valor é para ser tratado 100%, e não foi tratado até hoje. Ainda leva um tempo para ser tratado 100%. Não, como 100% da residência, esse valor que se cobra 100% do consumo de água, isso é normal de fazer. Isso todas as cidades fazem isso aí. É uma prerrogativa do DAI. Isso é uma prerrogativa do DAI, de cobrar isso. Até porque não se cobrava isso. Há uns tempos atrás cobrava-se 80%, hoje cobra-se 100%. A outra pergunta é o seguinte, já que o senhor chegou à conclusão, através de uma planilha, que esse é o valor do aumento, 700%, e a ARES, que é a agência reguladora, ela está avaliando esse aumento, não é isso? Qual a forma de pagamento que o DAI tem feito para a ARES, para essa agência reguladora? O DAI tem uma mensalidade, paga, não só o DAI, todos os municípios que são associados à ARES, eles pagam uma mensalidade para a ARES, que é para manter a ARES. Paga a mensalidade, nós temos uma mensalidade, todo mês paga. Isso é cobrado. Tem um valor que se paga mensal para a ARES. Isso todas as cidades fazem, toda cidade cobra.
Certo? Certo. A outra pergunta. Um vereador que antecedeu aí disse que, até para justificar e tentar convencer a população de que o senhor falasse dos investimentos. O investimento não significa o aumento. O que o senhor acha? Justifica? Não tem nada a ver o investimento com o aumento de tarifa, absolutamente. O que eu falei e que realmente acontecia é que, em se pagando para trabalhar, que é o caso, os preços defasados, o DAI estava tendo diminuição de receita. E esse valor não estava sendo aplicado no investimento, é isso. Agora, o investimento a sendo aplicado, feito hoje, não tem nada a ver com o aumento de tarifa. Nós estamos fazendo isso para exatamente regularizar a situação nossa lá do DAI, que é exatamente para não ter mais essa defasagem. E, pelo contrário, não só por isso, mas porque eu falei no começo, quem está pagando a conta é o munícipe, e isso não é justo. Quem paga a conta é o munícipe. É o munícipe que paga a conta. Dessa diferença é o munícipe que paga. Não é o DAI, não, é o munícipe. E não é justo que o munícipe arque com um serviço lá do Romano, pague um serviço aqui do condomínio de luxo. Não é justo isso. Não é justo. Tem que se pagar pelo que se pede fazer. É isso por isso que aumenta. A última pergunta. O DAI até falou numa entrevista aí de que não é casa de caridade. Como o senhor vê isso? O que significa isso? Eu sinceramente não entendi a pergunta. Não, num jornal, numa entrevista com o DAI, o DAI disse que não é casa de caridade. O que significa isso? O DAI falou? Quem do DAI? O senhor falou. Eu? É. Onde? Quando? É casa de caridade. Quando? Que não é casa de caridade? Isso. Numa entrevista. Mas não é mesmo. Não é casa de caridade. O DAI é um órgão público. Nós não podemos fazer brincadeira com o dinheiro dos outros, com o dinheiro público. Não pode fazer. Tem que ser rígido, tem que ser honesto no dinheiro público. Tem que saber fazer o dinheiro público, aproveitar o dinheiro público, usar diretamente. Não é casa de caridade, realmente não é. Então, mas esse aumento... Não é. Já foi a época de ser caridade. Hoje não tem mais isso. Porque a caridade, quem paga é o povo. Se o DAI bancar a caridade, quem vai pagar é o povo. E não é justo. Próximo inscrito, vereador Bebeto do Romano. Bebeto. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do senhor Roberto. A pergunta que eu ia fazer, o meu amigo, o Pereira, ele perguntou. A gente tem muitas reclamações que quando troca o hidrômetro, né, no mês seguinte, essa água ela dobra, ela triplica. E quando eles vão reclamar no DAI, a resposta que o DAI dá aos munícipes é que existe vazamento na casa. O senhor tem conhecimento disso ou não? Não. Quando o DAI fala que tem vazamento, porque realmente existe vazamento, eu vou repetir o que eu falei. Quando se troca um hidrômetro, é muito fácil, quer ver? Quem aqui é comerciante que vende produto por peso? Vamos supor que existe um comerciante que vende produto por peso. Qual é a caixa registradora do comerciante? É a balança. Se a balança dele estiver desregulada, se for para mais, ele está ganhando. E se for para menos, está perdendo. Ganhar até ele pode querer ganhar, agora perder ele não perde. Ele quer regularizar a balança. O DAI é a mesma coisa. Qual é a caixa registradora do DAI? É o hidrômetro. Quando tem um hidrômetro já com tempo vencido, tem que ser trocado. Por quê? Senão vai estar perdendo receita. E não pode fazer isso. Então, mas não pode fazer. Senhor Roberto, nós temos aqui exemplo que foram trocados 12 hidrômetros numa rua. E as 12 casas, ela não tinha vazamento. Depois que trocou hidrômetro, as 12 casas, ela tem vazamento. Isso é que o DAI passa para os munícipes. Aí eles vêm atrás da gente e dando essa resposta. Se essa prática está sendo constante, está errada. Concordo que está errada. Se houve aumento, esse aumento, com certeza, é por causa da troca de hidrômetro, que o hidrômetro passa a funcionar direito e passa a medir exatamente o que é consumido. Agora, se tem vazamento ou não,
detetado. Se existir vazamento, tem um processo que o município pode fazer para ressarcir o dinheiro. Tá bom. Certo? O senhor falou aqui, eu não queria tirar essa conclusão. O senhor falou que a ligação de água e de esgoto, essa ligação ela é feita pelo DAI ou ela é terceirizada? Eu não entendi depois. A ligação de água e esgoto, ela é feita pelo DAI, pelos funcionários do DAI ou ela é terceirizada? A ligação é terceirizada. Ela é terceirizada pela CEL. É uma vencedora de um pregão. Tá. Terceirizada. Tanto é que o custo que nós pagamos é exatamente o custo que ela nos cobra. Tá. Eu gostaria de terminar aqui, né, a minha fala. O senhor, como superintendente, né, do DAI, o senhor é a favor a esse aumento abusivo da taxa do serviço prestado pelo DAI? Totalmente. O senhor é a favor? Totalmente a favor. E como até por tudo que eu já falei aqui. Tá. E como munícipe? Aí o senhor pode ver como barbarense, como limeirense e como munícipe. O senhor é a favor? Também. Que eu sou pela justiça. Eu sou o que é certo tem que ser feito. Não se pode usar dois pesos, duas medidas, que fazer aquilo que não usa, pagar pelo que usa. Até porque, estava adendo aqui, houve um certo tempo aí, logo depois que surgiu essa conversa, houve uma pesquisa feita num site, aí não sei de que empresa foi, solicitando dos munícipes fazer uma pesquisa a ver o que eles achavam do aumento. 60% é a favor. 60% da população é favorável ao aumento do DAI, aumento das tarifas, do preço público. Então, eu não sei o que responder. Quero aí, né, agradecer minhas perguntas para aqui. E esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Sim, exatamente. É perfeito. Fiscalizar, né? E vamos continuar fiscalizando e fazendo o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer aí do senhor responder as perguntas. Aliás, um trabalho elogiável e honrado e digno. Vocês estão de parabéns por fazer isso. O ruim se não fizesse. Aí senhor, que seria do amarelo se todos gostassem do azul, né? Próximo inscrito, o vereador Felipe. Não está funcionando o microfone. Agora está funcionando. Senhor presidente, quero também aqui cumprimentar o senhor Roberto por estar vindo aqui na sessão da Câmara, mesmo nesse horário. Já sabemos que as horas são avançadas. Queria primeiramente fazer uma pergunta que foi pedida pelo senhor Nicolas Bier, e ele queria que o senhor tivesse o compromisso aqui perante a Câmara, por essa Casa de Leis, que amanhã ele estará protocolando, solicitando as informações dentro de um quadro. Ele quer saber se ele pode confirmar aqui perante todos os vereadores que o senhor estará respondendo a solicitação dele, das planilhas que foram assim solicitadas. E também a todos os órgãos de imprensa que assim, sendo os documentos públicos, eu não vejo a necessidade de escondê-los. Eu acredito que o senhor também vai estar oferecendo a todos eles de bom grado também. Então é uma pergunta que eu deixo do Nicolas. E tem mais algumas perguntas. Não sei se o senhor quer responder essa depois, eu vou fazendo pausadamente. Fica ao critério do senhor. O senhor quer que eu já pergunte mais coisas? Então eu vou perguntar. Não, o senhor não respondeu, eu estou esperando. Protocolo amanhã que nós respondemos a pergunta, com toda certeza. Pode ficar tranquilo. Então está compromissado aqui perante todos os vereadores que o senhor vai ser respondido. Senhor, desde que sejam perguntas razoáveis e execuíveis de resposta, nós vamos fazer na hora, sem problema nenhum. Pronto, serão questões técnicas. E também, senhor Roberto, eu queria fazer um questionamento para o senhor. Primeiramente, como ficou a questão daquele projeto Reago? O projeto Reago é um projeto que há algum tempo nós viemos trabalhando, um projeto que desde a época que o deputado Dilma dos Santos do PV, e assim como o Chico Sardelli foram um reeleito e outro reeleito, nós viemos trabalhando ele durante todo esse período, praticamente até o findar do mandato dos dois. E nós conseguimos aí uma verba de em torno de 19 milhões, aproximadamente, agora falando em números arredondados. Tanto o esforço dos deputados, nós foram trabalhados aí durante 3, 4 anos, e veio esse recurso aí, assinado pelo senhor Giriboni, secretário de Recursos Hídricos. Eu queria saber o andamento desse projeto, a como anda. O senhor já, se quiser responder, aí depois eu já faço outra pergunta, já para a gente facilitar até aqui todos que estão nos ouvindo pela rádio e também no plenário entendam. Perfeito.
O projeto Reágua, ele estava beneficiando a cidade com 15 milhões de reais. Mais 4. Dos 15 milhões, 30% seria investimento próprio, contrapartida do DAI, serão 4 milhões e meio. O DAI ficaria com 10 milhões e meio para fazer uma obra. Só que essa obra custa 25 milhões, e o DAI não tem 15 para pôr. O DAI não tem 15 milhões para pôr na obra. Então, o que se fez? Nós estamos tentando reverter junto ao Reágua, um outro projeto para a utilização desse dinheiro com o maior benefício possível, que seja execuível para poder fazer. Que daí hoje não tem 15 milhões para pôr na obra, em absoluto, não tem. Certo, então, desses 15 milhões, a contrapartida seria de quase 50%? 4 milhões e meio, 30%. 30% então dos 4 milhões e meio, tudo bem. Hoje nós encaramos que o não é DAI só não isso, tem... a obra não custa 15, a obra custa 25. Então tem que pôr 10 e mais 4,5. Porque o projeto da época, é lógico, Vossa Senhoria não estava na gestão do DAI. Mas antigamente o projeto que foi nos apresentado aqui, até que nós trabalhamos arduamente durante todo esse período, foi um projeto que estava orçado em 15 milhões. Então é um projeto que a gente trabalhou com aqueles dados que foram nos passados, né? Hoje, passado esse orçamento de 25 milhões, já se sobem quase 10 milhões. A alteração foi realizada, foi procurado o governo do Estado. Hoje eu não tenho mais ciência, até porque, pelo fato de já ter tido a assinatura contemplada, até mesmo na época que foi assinado eu estive lá junto com os deputados. Então eu não sei como é que foi feito, houve a conversa com o governo do Estado, não houve, tentou-se fazer a readequação. Esses projetos não foram orçados, foram mal orçados. À época foram mal orçados. Tanto é que hoje nós refizemos, na época, ano passado, fizemos a revisão e vimos que o projeto era inexequível. O DAI não tem condição de fazer. Mal orçados. Então, foi todo um trabalho feito por tantos deputados que, infelizmente, vai ficar aí, pelo que eu entendi, vai ser perdido uma verba de 15 milhões. Absolutamente. Nós estamos revertendo essa verba para outro projeto, dentro do Reágua. Então, projeto que nós podemos executar e o DAI aguenta. Então, parabenizar os deputados que estiveram empenhados ali, deputado Chico Sardelli, também deputado Dilma dos Santos. E também outro questionamento que eu tinha ao senhor, sei que meu tempo vai se findar, sobre a questão do ETA Barrocão. Nós sabemos que o município tem um TAC junto à promotoria de tratar até 100% do esgoto da cidade. Eu queria que o senhor nos passasse como é que está esse TAC, está sendo atendido, está durante o tempo previsto, houve um outro acordo que talvez tenha sido firmado. O que tem acontecido hoje sobre essa questão? E como é que anda a obra do ETA Barrocão? O Barrocão está com um projeto pronto. Nós estamos inclusive mudando o conceito do projeto. Aquele projeto antigo que estava sendo, que ia ser executado no Barrocão, nós estamos mudando o objetivo dele, Um outro tipo de projeto. Esse projeto está hoje dentro do PAC, certo? Nós temos uma verba do PAC para fazer esse projeto. E qual essa alteração do projeto também não corre o risco de acontecer igual ao Reágua? Na alteração do projeto agora. Hoje tem uma verba destinada pelo PAC. Qual alteração não corre o risco também de perder essa verba também? Então, esse projeto que era para ser financiado pelo Reágua, ele está sendo financiado pelo PAC. Nós conseguimos reverter e aprovar no PAC uma verba para executar o projeto, de graça, a fundo perdido. Então, é o que nós estamos fazendo, estamos mudando o projeto para poder fazer uma obra a fundo perdido. O financiamento da Toledo 2, da onde está sendo retirado o recurso? PAC. PAC também? PAC também. São praticamente qual o valor total? O repasse da prefeitura, qual a porcentagem também desses projetos? O Toledo 2 nós temos uma verba de 32 milhões pelo PAC, já aprovada pelo PAC. E o Barrocão nós vamos ter mais uma verba de 20 milhões, 19.700. Certo. Pelo PAC também, PAC 2 e PAC 3. Então, a verba do Reágua não poderia ser utilizada também para o Barrocão também, para o ETA Barrocão? Nós estamos já está fazendo o procedimento. Nós estamos trabalhando junto ao Reágua para trazer essa verba para outra obra. Certo. Outra obra, financiada pelo Reágua, outra obra. Então tá certo. Dessa vez os cálculos todos vão bater. Não está perdido não, essa verba está garantida. Dessa vez a gente pode ficar tranquilo que vai estar sendo feito todos os cálculos em ordem lá, né?
Então tá bom, só quero deixar esse daqui, dizer que como nós tivemos na reunião, eu, o vereador Ademir, o vereador Celso Ávila, na reunião na Arthur Nogueira, junto com o pessoal do PCJ, e foi dito que a cidade de Santa Bárbara lá há uma reserva de água muito grande. Mas mesmo assim, eu acredito que o DAE tem que continuar trabalhando na questão de incentivo, porque, como foi dito lá, até então, a previsão de chuva era de 1.000 milímetros. E até o presente momento tinha chovido apenas 17 milímetros durante esse período, que eles calculam que... o período que eles calculam. Então a questão, até a vazão de água que tinha no rio Piracicaba, ele chegou a 170 metros segundo durante uma época, e hoje se passava em torno de 16 metros por segundo, para ver a relação que como abaixou. Hoje o nível de água que chega a 4 metros, hoje ele está chegando a 50 centímetros. Lá foi explanado que a cidade de Santa Bárbara, até por nós mesmos foi defendida a cidade, que a cidade de Santa Bárbara há vários reservatórios que são as represas. Inclusive, eu queria saber do senhor se há projetos para novas represas serem construídas. E foi muito divulgado e é um interesse não só meu, mas como do município, aproveitar que são várias pessoas que estão nos ouvindo e também para deixar esse esclarecimento a todos os vereadores. Se há a sua pergunta final não entendi, por favor. Perdão. Se há previsão de construir novas represas no município e se há essa previsão, o período e quando serão começadas as obras já? Não, existe, tem a previsão, estamos estudando já uma nova represa para melhorar ainda mais o abastecimento e a reservação de água do DAE. O DAE de Santa Bárbara é uma da região que tem o maior volume de água reservada, da região inteira. Foi o que foi dito lá, porque essas cidades, infelizmente, já sofrem com, hoje, essa questão de falta de água. Já está acontecendo Esqueci agora o nome que fala. Que faz a questão de... Agora me fugiu o nome. Mas já está acontecendo poupando a água do povo, o racionamento da água. Até no jornal foi dito um dia que poderia haver o racionamento e no outro dia foi dito que não poderia. Até peço ao senhor que esclareça a todos nós e também a todos que estão nos ouvindo pela rádio, se haverá o racionamento ou não haverá. Eu sei que o senhor também não tem bola de cristal para saber se vai chover ou não vai chover na cabeceira lá do rio e também da represa, mas o senhor com certeza tem uma noção muito maior que todos nós. Dentro das condições normais da temperatura do ambiente hoje, se continuar esse tempo, começar com chuva, nós absolutamente não vamos ter racionamento. Se continuasse a seca que vinha vindo, né, nós ainda teríamos água por um bom tempo, que Santa Bárbara sempre sabe mexer com racionamento. Então, no momento, não existe ideia de racionamento em Santa Bárbara. Pode ficar sossegado que esse tipo de coisa não vai existir. Por enquanto, não. Tá? Próximo inscrito, vereador Joey Fornazari. Boa noite novamente, engenheiro Roberto, obrigado pela presença. E em relação ao aumento, eu quero deixar o meu posicionamento e o que eu acho. Eu não concordo da forma que foi feito. O senhor afirmou aqui que está tudo justo, está dentro de parâmetros, dentro da tabela. O senhor já se comprometeu a estar colocando no portal de transparência, isso daí é muito justo, mas está sendo atualizado. Na minha opinião, da forma que foi feito, é igual com a pessoa ficar 7 dias sem comer e depois querer almoçar, comer tudo que deixou de comer nos 7 dias. Acaba explodindo. E foi o que aconteceu com o bolso dos contribuintes, que acabaram ficando numa situação, desde que não foi atualizado, confortável, e depois se deparou numa situação totalmente constrangedora para eles, que eu fui o primeiro a estar levantando isso daí. Em janeiro, um morador de lá do Cruzeiro do Sul me procurou, que a ligação era R$ 134, depois ela passou a ser R$ 611, e ainda tinha mais o agravante que nem parcelado era. Aí entra onde eu quero chegar.
que eu procurei o senhor não estava de manhã e deixei o recado. Uma coisa que eu engrandeço muito uma pessoa é quando ela dá o retorno. E aqui eu quero em público agradecer ao senhor, que tem muitas pessoas que a gente procura e nem retorno dá, não dá satisfação. E o senhor, à tarde, me ligou, deu satisfação, pediu para eu estar fazendo o ofício, e o senhor atendeu o pedido da população e parcelar em 5 vezes. Foi melhor do que nada? Foi. Só que o que se pagava da ligação inteira, hoje são pagos em 5 prestações, o que era pago de uma só. Então, mas mesmo assim, ainda eu agradeço do senhor ter dado o retorno, fez o papel de um agente político e de uma pessoa séria, que todos deviam ser assim. Desde que uma pessoa procurou, ela tem que ter o retorno, porque nós não estamos aqui sozinhos. Foi representando uma grande quantidade da população que nos colocou aqui. Então, todos que estão lá, tanto servidores públicos como comissionados, tinham que ter bastante respeito para os vereadores, porque nós representamos a população. Uma sugestão que eu até queria ver com o senhor, eu tenho vários assuntos. Uma forma, não é porque nós estamos numa condição confortável em relação à água, que nós não possamos pensar em alguma coisa para manter ainda mais. Hoje é cobrado o mínimo, uma taxa, e a pessoa, para ser cobrado a mais, é depois que ela gastou a quantidade de tantos mil litros, 10 mil litros, uma coisa assim. Uma sugestão: se a pessoa que gasta 3, 4, 5 mil litros e ela sabe que ela não vai ser onerada se gastar mais até chegar aos 10 mil litros, eu, com a minha ignorância em relação a isso, acredito que força a pessoa a não esquentar a cabeça e acaba gastando mais água, porque ela tem a garantia que não vai mexer no bolso dela. Então, a minha sugestão e a minha pergunta é a seguinte: não compensaria, em termos de garantirmos maior quantidade de água e economia de água e não de valor, cobrar apenas o que a pessoa gasta? Se ela gastou 3 mil litros, cobra-se 3 mil litros proporcionalmente com o esgoto. Porque hoje, 10 mil litros, se a pessoa gasta 5 mil litros, ela gasta à vontade, vai até 8 mil litros. De repente, ela está jogando fora 8 mil litros pela garantia de não ter mexido em seu bolso. Essa é uma aí, se o senhor quiser já responder já, fique à vontade que eu tenho mais. Eu gostaria de responder essa pergunta ao senhor, até por escrito, para fazer uma explanação melhor. Aí eu poderia até mostrar ao senhor quais são as escalas, né, que nós temos de consumo e de pagamento. Isso posso fornecer. Porque o DAI tem escalas de pagamento, de consumo, né? Certo. 10 mil litros, 20 mil litros, então existem os preços relativos a esses níveis de consumo. Eu poderia lhe passar isso até por escrito. Mas hoje, senhor Roberto, não é, tem o mínimo de até 10 mil litros. Até 10 mil litros. Então, se a pessoa gastou 5 mil litros, e a taxa hoje quanto que é? 26, 30? Porque esse é o mínimo, essa é a taxa mínima que se cobra. Então, acima disso é medido. Sim, então, mas eu falo de estar cobrando o mínimo. Se a pessoa gasta 5 mil litros, ela não vai pagar o mínimo, ela vai pagar o valor dos 5 mil litros. Isso daí não vai fazer com que economize a água? Olha, nós vamos rever isso aí. Eu vou atender a sua sugestão, que eu acho bastante válida, e nós vamos estudar isso. Tá? Porque de repente, se a pessoa vai pagar o que ela consumir, mesmo que ela gaste menos de 10 mil litros, ela vai pensar duas vezes para deixar a torneira ligada, né? É uma sugestão válida, sem dúvida nenhuma. Então, agradeço e gostaria que o senhor visse com carinho isso daí. Pois não, Vitor. Agora, uma outra coisa, que quando uma situação meio desagradável que eu me deparei, na rua Caiapós, esquina com a rua Chavantes,
eu chegando em casa às 6 horas da tarde, tinha uma adutora jorrando água em bastante quantidade. E numa época muito desconfortável para outras cidades, com racionamento e tudo mais. Eu liguei no DAI, as pessoas iam me procurar em minha residência, e a resposta que eu tive é que não tinha equipe de plantão para estar consertando a adutora. E numa dessa, ia só no outro dia. E eu cheguei às 6 horas da manhã, saí de casa às 6h30, ainda continuava com o vazamento, e fiquei sabendo que a equipe chegou só 9h30, 10 horas. Ou seja, ficou jorrando água potável em grande quantidade, cerca de 15 horas. Não é possível estar colocando uma equipe para estar atendendo também à noite, e principalmente com uma adutora, com uma grande vazão como essa, para estar evitando o desperdício de uma água tão valiosa quanto a nossa? Quando ocorre uma situação dessas... Desculpa, eu não entendi, Roberto. Alô? Quando ocorre uma situação dessa, com certeza existem mais eventos para serem feitos. Ou seja, nós temos mais problemas ou mais vazamentos que estão sendo ao mesmo tempo corrigidos. Então pode acontecer, num caso desse, de nós estamos trabalhando com nossas equipes em outros lugares, e isso aí será feito depois. Agora, o DAI realmente não tem um quadro hoje efetivo, né, disponível para atender todas as demandas que estão aparecendo no DAI. Isso agora nós vamos corrigir com um novo concurso, né, para aumentar o nosso efetivo, para poder evitar esse tipo de coisa. Com certeza, é interessante, mas é a resposta do 0800 que falou que não tinha equipe. Então acho que deu um choquinho aí, é bom eles ficarem informados. Agora, uma outra coisa, nós somos abordados constantemente pelos munícipes em relação ao tão falado aqui hidrômetro. Eu gostaria do senhor estar falando qual é a forma de estar trocando o hidrômetro. É por região, é por tempo? Avisa-se o morador que esse hidrômetro vai ser trocado? Qual é a forma de ser trocado os hidrômetros na cidade em geral? Esse hidrômetro geralmente é trocado a cada 5 anos. A cada 5 anos faz a troca de hidrômetro. Então, não se avisa a troca de hidrômetro porque vence o prazo. Agora, quando é trocado hidrômetro, o munícipe não paga o hidrômetro. Quando dá e troca, o munícipe não paga o hidrômetro. Isso é importante que se diga. Então, é feito periodicamente a cada 5 anos a troca de hidrômetro. Então, tem um cadastro no DAI, o DAI sabe quando foi trocado e vencendo 5 anos, automaticamente é trocado esse hidrômetro? Temos, sim. Ok. Tem. Agora, uma outra observação que o senhor já falou aqui, e eu como vereador estou enfrentando esse problema junto com os moradores e principalmente os comerciantes da rua Riachuelo. A adutora dali teve um mês que estourou 8 vezes no mês, e infelizmente essa semana começou a estourar novamente. E eu gostaria de saber do senhor se há possibilidade de dar uma prioridade na Riachuelo, principalmente entre a Graça Martins e a Pérola Baixton, porque ali é constantemente, nós temos comércio ali que acaba sendo fechado, prejudicado, quando existe a falta d'água e interrompe a... Senhor presidente, tem mais 2 ou 3 observações, eu gostaria que o senhor, como deu tempo para os outros vereadores, desse para mim também, por favor. Então, eu gostaria de saber em relação ao Riachuelo, fazendo favor. Já dei. Já está sendo dado o tempo, viu, João? Oi? A gente já está dando tempo já. Não entendi. Obrigado. O senhor entendeu, Geraldo Roberto? Espera aí, João, está desligado um minuto. Alô? A rua Riachuelo, ela está na prioridade nossa realmente, e vai ser trocada toda a adutora inteira. Que hoje esse trecho que o senhor está falando é de cimento amianto. É uma rede de cimento amianto que realmente estoura 3 vezes por dia, para dizer a verdade, né? É verdade. Então ela vai ser trocada e está na prioridade nossa. Tá, e eu tive conhecimento de um outro projeto que ia estar mudando a rede principal para 15. Eu achei bastante inconveniente isso daí.
mas ainda vai continuar nesse projeto da Rua 15 ou vai fazer um projeto especial para Riachuelo? Não, pela Riachuelo mesmo. Na própria Riachuelo? Bom, isso daí já é um... E isso daí é uma coisa bastante importante que os moradores e os comerciantes de lá com certeza vai agradecer muito o senhor. Agora, eu tenho uma cobrança constante e isso daí já é conhecimento do prefeito, ele já autorizou, o Rafael do Meio Ambiente está dedicando bastante. Como é conhecimento de todos, que eu já discuti bastante aqui, nós tivemos a liberação de lá do Jacarandás. E com a permissão do prefeito, já está bastante evoluída a construção de uma bicicross, de uma pista de bicicross modelo dirt lá. E o que está impedindo que vá adiante lá é uma ligação de água. E o Rafael, ele já fez a SEI cerca de 15 dias. E ontem eu passei para a Sueli, uma pessoa bastante competente, ficou de me dar o retorno ontem, mas mediante a correria não deu. Hoje de manhã eu cobrei de novo. Ficou de dar um retorno hoje à tarde para mim, mas acho que mediante a correria, eu sei que ela é uma pessoa bastante ocupada e tem muita coisa na cabeça, também não me deu retorno. Eu gostaria de estar pedindo publicamente, porque é uma grande quantidade de pessoas que estão ali. Então, eu gostaria que o senhor pudesse estar agilizando, uma vez que o próprio Rafael, da Secretaria do Meio Ambiente, já fez essa SEI para estar fazendo essa ligação de água lá no Jacarandá, para estar favorecendo aqueles garotos que se empenham tanto para dar certo aquela pista de bicicross. Essa observação do senhor, nós vemos hoje, lá recebemos realmente, novamente, né? Então nós estamos providenciando essa ligação já. Aliás, já foi pedida para fazer. Hoje à tarde eu fiquei sabendo que não tinha sido feita, eu vou pesquisar por que não foi feita. Eu já pessoalmente mandei fazer. Então eu quero ver, amanhã eu vou ver por que realmente não foi feita essa ligação. Ok. Jacarandá. O senhor pede para a Sueli dar um retorno para a gente? Sem dúvida. Então, beleza, está esclarecido. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Alex Baker. Senhor presidente, nobres vereadores, senhor Roberto, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor por estar aqui presente. Nós conhecemos as pessoas através de uma palavra. E pelo que o senhor falou aqui, dá para notar que o senhor é uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem e que gosta das coisas certas. Fui levantar sobre a sua pessoa, teve um funcionário do DAI que falou que o senhor não gosta de uma vírgula fora do lugar. Então, quero parabenizar o senhor. Continue assim, porque nós só temos a ganhar com esse gesto. Escutando a oposição falar, a oposição fala que não é nada partidário, que é um interesse. Eu também não sou favorável aos 16%, quase 16%, porém, eu sou favorável que não falte água, como foi feito no final de 2012. Quando nós ganhamos as eleições, nós ficamos quase 3 meses direto faltando água lá no Zabane, no Nova Conquista, no Planalto do Sol. E tem vereadores aqui que sabem o que eu estou falando. Eu não sei se era pirraça de quem tinha perdido a eleição, porém, foi uma coisa que deixou eu particularmente em más lençóis, porque a população me cobrava, você foi eleito e nós precisamos de um caminhão-pipa, e agora? Então, eu falo assim, a irresponsabilidade de muitos querem fazer com que os outros sejam irresponsáveis também. Então, eu gostaria de parabenizar o senhor e continue da forma que o senhor fez, com caráter, e se o senhor precisar desse vereador aqui, a gente vai estar disponível sempre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Agradeço imensamente a sua posição. Muito obrigado. Aliás, eu não faço mais nada que a minha obrigação. Próximo inscrito, vereador Carlão, motorista. Obrigado, presidente, amigos vereadores, imprensa falada, público presente. Eu quero registrar a sua presença aqui, senhor Roberto. Obrigado pela sua participação e explanação também sobre o Departamento de Água e Esgoto, os seus trabalhos. Por mais uma vez estamos aqui porque o povo nos colocou.
e a população nos cobra, nos pede na rua. Quero pedir aqui encarecidamente à Sua Excelência sobre tapa-buraco, né? Eu tenho para provar, né? No bairro Jardim Europa 4, Rua Augusto Escomparim, 513. Há 10 dias, 11 dias. Foi aberto e está lá o buraco e linha de ônibus, movimentação, entre Parque Zabane e Jardim Europa 4. Então eu peço aí que anote para amanhã tapar esse buraco. É uma linha que está correndo risco, pode acontecer acidente. Também, senhor Roberto, sobre a troca do hidrômetro que ocorre na nossa cidade, não é num bairro, numa rua, é na cidade toda. E temos como provar. A troca do hidrômetro é muito abusivo. Eu tenho como provar, e o senhor disse agora que também tem vazamento. A casa que eu estive, eu tirei xerox e levei ao DAI, Departamento de Água e Esgoto. E era R$ 47,00, pulou para R$ 224,00. E peguei todos os papéis do ano anterior, do 2013, e agora, dezembro, janeiro e fevereiro, depois da troca do hidrômetro, veio esse preço abusivo. Tenho como provar, né? Porque falar é fácil, provar é melhor. Ligação de água e esgoto, um aumento de 684%. É muito valor alto, não pode. Porque tem muitas famílias carentes na nossa cidade, por causa de uma ligação de água, de esgoto, ou seja, a execução da troca do hidrômetro. Tem também instalação do hidrômetro, a execução de ramais de esgoto da rua, né? Então, eu tenho aqui tudo, senhor Roberto. Só para regulamentar, porque não passou esse projeto pela Câmara de Leis aqui. Se é um decreto, eu gostaria que amanhã, se possível, fazendo um grande favor, a cópia das planilhas dos reajustes para nós vereadores, né? Se nós puder buscar lá, ou se o senhor pode mandar, fazendo um grande favor, né? E sobre o trabalho do senhor, eu quero que cada dia o senhor possa trabalhar muito por Santa Bárbara do Oeste e ajudar essa população de Santa Bárbara. Eu moro aqui 37 anos e 7 meses. Eu vejo as reclamações. O senhor disse de água de torneira, de filtro. Eu não bebo água nem gelada. Nem aqui o meu copo está até agora. Sou verdadeiro. E eu quero aqui registrar, senhor Roberto, em ajudar também a administrar a cidade, ajudar também ao seu trabalho. O que depender da gente, pode contar com nós. E eu acho que muitas reclamações nós temos na rua, e não é para deixar vazio, é para trazer, não só para falar, mas para praticar o serviço também. Rua José Paiocim, 4 casas foi trocado hidrômetro. Hoje era um preço, amanhã é outro, que o próximo lerite que chega. Então eu quero dizer aqui que tenho como provar tudo isso. Não estamos contra a Sua Excelência nem a administração. Estamos contra o aumento abusivo. É um reajuste fora das normas. Então, se tem uma empresa por detrás disso tudo, eu sou contra essa empresa também. Gostaria que o senhor pudesse verificar e depois nós ver essas planilhas, e eu quero ajudar um trabalho justo para essa população. Tem famílias muito carentes que recebem um salário miserável, talvez uma aposentadoria de 700 e pouco reais, compra remédio, comida, e depois vai pedir uma ligação de rede de água, rede de esgoto,
pagar 684% e 55%. Isso não pode acontecer na nossa cidade. E isso é agora no ano de 2013. Eu fiquei muito triste. E isso, quando vem em jornal e em papel, não vem por brincadeira, é porque tem provas. Agora, quem assinou, quem aprovou, não foi a Câmara de Lei de Santa Bárbara do Oeste. Eu não sei aonde está o erro, não posso afirmar. Eu só sei que foi nesta administração. Então, encarecidamente, em nome do prefeito, em nome do secretário, porque o senhor é competente, eu ouvi o senhor falar, né, tem habilidade no seu ramo de trabalho, é uma pasta muito elevada. Em nome dos trabalhadores do DAI, eu quero cumprimentá-los. São muito homens e mulheres lá também, que são responsáveis pelos atos. Então, que o senhor possa, sim, com carinho, e se dedicar muito, e eu quero ajudá-lo também. Mas não nesses preços abusivos. Se o senhor puder nos ajudar, tem como reverter. Tem como. Eu conto com o apoio do senhor, da sua excelência, senhor Roberto. Obrigado, obrigado. Eu vou dar uma parte para o meu amigo também, Giovanni Bonfim, fazendo um grande favor. Obrigado. O senhor pode responder, porque depois eu tenho 2 minutos ainda da minha palavra livre, eu quero pedir ao presidente poder usar meus 2 minutos, eu faço as últimas 2 considerações. Obrigado, senhor Roberto. Não, vereador, o problema desse reajuste, ele realmente, se for pensar, ele foi feito de uma forma para acertar uma situação que vinha vindo, né, há quantos anos, e que isso estava prejudicando o DAI. Sim. Mais ainda, repito, mais ainda a população. Sim. Agora, veja bem, os aumentos que foram feitos, eles foram feitos, os reajustes, né, que foram feitos, dentro de normas. É bom dizer o seguinte, a Ares não é uma empresa, é uma agência reguladora. Certo. É uma agência reguladora, não é empresa, certo? Então, quando esses preços que estão sendo praticados foram reajustados, é porque realmente havia um problema dele. E hoje, se nós não aplicarmos esses preços, nós estamos dando remissão renúncia de receita. E isso não podemos fazer, absoluto. Não podemos fazer. Agora, é bom deixar bem claro o seguinte. Os loteamentos novos, todos os loteamentos novos que estão sendo feitos em Santa Bárbara, as ligações são feitas. Os ramais, o loteador já deixa o ramal pronto. Então, esses gastos aí são esporádicos. A pessoa que vai solicitar uma ligação é esporádica, é um lote já antigo, alguma coisa que não tem na rua, não foi deixado o ramal. Porque os atuais, todos eles são feitos, o empreendedor já deixa pronto. Então, não tem esses custos para fazer. Não existe esses custos para fazer. Isso que é importante que se diga. Então, eu repito, os valores relativos a todos os preços públicos de 2013 significam 0,6% do valor do DAI. Então, são mínimas as pessoas que pedem esse tipo de serviço. Agora, fazer um reajustamento, é difícil, porque nós vamos até criar um problema sério para o DAI. Alô, vereador Giovanni. Vereador Pereira, o senhor citou aqui o caso da Casa de Caridade, né? Eu gostaria até de fazer menção aqui à Lei 11.445, que diz o seguinte: realmente, como o doutor Roberto comentou, o DAI não é casa de caridade, mas precisa se atentar aos princípios